Boa noite. Quem já está online, nós estamos aqui apenas aguardando a Cláudia, que é a nossa convidada de hoje. Como é que vocês estão? Oi, Jalusa. Olha, gente, Lili, você já chegou aqui, gente. A gente estava em outro compromisso e vocês já estão aqui, gente. Boa noite. Vocês abandonaram lá. Oi, Vinícius, que prazer te ver aqui. Boa noite, gente. Que bom. Oi, Carolzinha. Hoje a gente vai falar mais uma noite sobre esse livro incrível que é O Defeito de Cor, não? Lives intermináveis. Ô, Lu, você chegou também. Obrigada, Carol. Saudade de você, amiga. E é isso, gente. Cadê a nossa convidada? Eu já imagino o tchau de Paulo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Isabela. Sejam bem-vindas. Então, como eu estava falando, a gente vai fazer mais uma live sobre o livro Um Defeito de Cor. Oi, Filomena. Boa noite. E a gente vai tratar aqui sobre a ancestralidade no defeito de cor. Olha que bacana você ter maratonado. Olha, a gente fica bem feliz, bem realizado aqui, porque a gente trata de temas que são muito vividos no nosso dia a dia e que a gente às vezes passa desapercebido, né? E não se dá conta. Então o defeito de cor tem trazido muito dessas coisas. Juliana, você é minha vizinha praticamente, de Piauí. Que muito bacana. Obrigada, Lu, pelo elogio. Você que é uma linda. Obrigada mesmo, gente. Boa noite. Olha, a nossa convidada chegou. Então, né? Vamos deixar ela entrar. Deixa eu convidar logo. Para falar hoje sobre ancestralidade, né? A primeira live nós falamos sobre as temáticas envolvidas ali, a questão da infância, a questão do sofrimento na infância, a questão, várias questões relacionadas diretamente com o defeito de cor. Oi, Cláudia, boa noite. Olá, boa noite. Como sempre. Olha, Cláudia, meu livro caiu aqui, tá todo machucado. Pega aí que eu vou. Não, Ô, gente, meu bichinho caiu, mas ele supera. arruma ele direitinho. O meu tá aqui também, ó, bonitinho. Até coloquei um casalzinho de idosos aqui, ó, Que balançando. fofura. Tá vendo, gente, como a Cláudia é sensata? Ela é sensata, gente. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar do defeito de cor sob uma perspectiva muito interessante. Então, como eu estava falando, Cláudia, nas lives anteriores, né? Primeiro foi com a Lili, a Uhum. gente falou dos temas relacionados diretamente com o defeito de cor. Na nossa segunda live, a gente falou junto com a Jalusa. Cláudia, seu fã-clube é grande aqui, viu? Vendo que você tem fã-clube. Chegou Cláudio Santos, que eu acho que é seu irmão. É E meu isso é irmão. nepotismo, viu? Eu só tô vendo. Prazer, viu, Cláudio? É a nossa aniversariante de quinta-feira, portanto, todo mundo liga para ela, hein, gente? Quinta-feira, aniversário de Cláudia, entendeu? Essa live está acontecendo hoje por causa disso. Eu falei pra Fê. A Fê falou assim, gente, vamos fazer na quinta. Eu falei, ó, então, nós vamos ser interrompida várias vezes. Não vai. Pois é. Então, assim, aí na live anterior, só para eu concluir e a gente dar seguimento a essa live. Então, assim, na última live foi com a Jalusa. Oi, Fernanda. Oi, Lídia. Prazer. Que bom que você está aqui. Gente, muita gente. E aí, o que que acontece? A gente falou com a Jalusa sobre uma lista imensa de livros que conversam com o defeito de cor, várias indicações de livros. Eu Pé de Laranja Lima, O Peso do Pássaro Morto,
uma série de literaturas que está lá no meu IGTV, e eu acho que a Jalusa também deve ter compartilhado no feed dela, com todas essas indicações de livros, e muito, muito interessante. E a live de hoje é emoção pura para mim, porque fala de um tema que mexe muito comigo e mexe muito com a Cláudia, que é a ancestralidade, que está diretamente relacionada com os idosos, né? Os idosos, os avós, os avós, os não avós e os não avós da nossa vida. E, Cláudia, eu queria que você se apresentasse, dissesse aqui para o nosso público, que eu acho que é seu, inclusive. É. Quem é você? É nosso, É é enorme. nosso. Muita delícia, boa noite. Tiago, que bom que você está aqui. Boa noite. A Alice é uma querida. Estou vendo. Ela é muito querida. Oh, minha xará, Fernanda Helena. Adorei Fernanda Helena, o nome. Eu queria me chamar agora Fernanda Helena, porque Fernanda e Helena é tudo de lindo junto. Ai, ó, tá vendo? Vamos lá, Cláudia, fala de você. Ah, então tá. Primeiramente, mais uma vez, né? Boa noite a todos. Sou muito, né, agradecida e feliz pelo convite, né, da Fernanda. Ai, gente. Muito grata por estarmos, né, nessa leitura. E sim, muito feliz. Conheci Fernanda também num grupo de leitura, né? Nós lemos juntas Conceição Evaristo, né, Olhos d'Água. E a amizade aí começou, né? Então a gente estou muito feliz de estar nesse projeto, né? Que é um projeto de vida que traz mesmo essa questão para nossa como conhecimento. Então, meu nome é Cláudia, né? Eu sou fisioterapeuta, gerontóloga e atuo, né, nessa questão com os idosos. Trabalhei um tempo em instituição de longa permanência, né, para idosos. Atualmente eu faço atendimento domiciliar e com essa realidade agora de pandemia, né, os atendimentos online. E essa grande minha paixão, que são os idosos, e estou me aventurando aí na literatura agora, aprendendo muito com o Fernando. Esse povo diz que está aprendendo não sabe de nada. Quem está aprendendo sou eu. Gente, é um prazer conviver com a Cláudia, conviver com essas meninas. A gente tem um grupo no Telegram e a gente está lendo a passos curtos e bem pensados. O livro Um Defeito de Cor. E lá no grupo do Telegram, quem quiser se inscrever, tem o post lá na minha bio para poder começar a ler ou acompanhar a leitura ou reler o livro. A gente tem discussões mais ou menos de 15 em 15 dias, então fica a dica, né, Cláudia? Cláudia me apresentou, Vamos. gente. Sim. Cláudia me apresentou, gente, um termo que eu não conhecia, que é a gerontologia, né? E eu não sabia da existência disso, então por isso que eu digo que eu aprendo muito, muito mesmo aqui. E é algo muito interessante, porque a gerontologia está literalmente e diretamente relacionada com a questão do cuidado com os idosos. E por que a gente traz esse tema aqui hoje? Porque a Kerindé, que é a protagonista do nosso livro, que é a nossa heroína, tem uma relação muito forte com os idosos da vida dela. Então, a primeira pessoa com quem ela tem uma ligação que não é uma idosa, mas faz parte da ancestralidade dela, é a mãe. Ela tem lembranças fantásticas com ela, né? Ela tem uma relação muito forte com a avó, né? Que luta por ela, pela irmã dela até o fim, que vai no navio com ela. Gente, nada disso é spoiler, vocês podem ler, quem não leu, podem ficar tranquilos, porque tudo isso que eu estou falando aqui faz parte de entender um pouquinho do que é um defeito de corpo, tá? Então não se preocupem, essas lives não tem spoilers, a gente fica à vontade aqui para conversar, porque vocês podem ler tranquilamente sobre isso. A Candy ela vai encontrando pessoas de uma idade mais avançada, por assim dizer, que não são velhinhos, mas que a gente sabe que a época do livro, né, em 1820 até 1830, que é mais ou menos no período que a gente ainda está, uma pessoa negra que era escravizada ainda naquela época, ela beirava aí no máximo os 50, 60 anos, inclusive pela
lei de Eusébio de Queiroz, que era a idade máxima para que alguém pudesse continuar sendo escravo aos 60 anos. Mas esse contato com a Querindé, inclusive com o babalorixá dela, que era o Baba Ogum Futidini, que é praticamente um trava-língua, depois se vocês quiserem eu posso escrever aqui, ela tem essa relação e esse respeito pelo idoso, pelo ancestral. E, Cláudia, eu percebo que você trata a sua profissão e trata o idoso com esse mesmo respeito. E eu sei que a sua mãe já é uma idosa, Sim, sim. né? E eu quero, antes da gente começar a falar diretamente e de uma forma assim, mais sistemática e científica acerca da temática, dessa sua experiência, como você se sente, por que você escolheu trabalhar com idosos. Eu sei que isso não estava no script, mas eu precisava saber disso e eu queria que fosse dessa forma. Eu queria que você me contasse como é essa sua experiência, por que você escolheu, né? Por que você escolheu isso? Primeiramente, eu cheguei na gerontologia, eu acho que foi assim, ela que me escolheu, né? Então, acho que foi mais essa questão, assim. Eu trabalhava numa clínica de traumatologia logo quando eu me formei e apareceu uma idosa e, assim, ela só tinha 93 anos, entendeu? E aí, nós éramos, né, uma equipe e tudo, e eu falei assim, eu vou atender, né? Eu já gostava desse feeling, já dessa questão da neuro e tudo. E aí começou a minha relação, né, com a gerontologia. E os atendimentos idosos que eu já fazia nessa época, a maior parte também eram pacientes idosos. Então, eu sentia a necessidade de me especializar nessa área. Então, eu falo que assim, eu comecei um caminho contrário, que eu fiz o curso de cuidador de idosos primeiro, e para assim, aprender mesmo na prática, né? O banho, trocar, né? E tudo que isso não é uma coisa que a gente vê tanto na faculdade da fisioterapia. E aí depois eu fui para a especialização. Então aí que eu me decidi mesmo, falei, quero os idosos mesmo. E tenho um carinho, cuido também de idosos saudáveis, né? Mas eu gosto mais do pacientes mais questões neurológicas, né? Trabalhei um tempo com pacientes em cuidados finais de vida, né? Com câncer. Então, eu falo que assim, foi a geronto que me escolheu, né? Então, eu gosto bastante da área, gosto bastante. Esse período que eu fiquei também na instituição, né, foi um leque enorme, né? Então, assim, trabalhei também com a equipe, né, de cuidadores, que eu falo que, assim, o cuidado da geronto é um cuidado multidisciplinar, você não trabalha sozinho, né? Então, é esse caminho mesmo em equipe. Então, eu falo que, assim, foi ela que me escolheu, né? E aqui em casa, né, assim, a gente brinca que, assim, o santo de casa não faz muito milagre, né? Mas, assim, eu tento, né? A gente sopra, morde, assopra, né? Então a gente vai seguindo nesses cuidados aí, né? É isso. E assim, a gente vê que os idosos eles têm sido tratados ao longo dos anos, pelo menos nas últimas 2 décadas, eu acredito, sob uma perspectiva completamente diferente, né? Inclusive porque a nossa expectativa de vida no país, segundo dados do IBGE, ela subiu bastante, né? Então, assim, uma das provas disso é que a gente tem hoje produção nacional de autoras não tão jovens, que é o caso da nossa querida Conceição Evaristo. Não é segredo para ninguém que eu amo Conceição Evaristo, né? Eu sou uma pessoa que só falo de Conceição Evaristo, eu leio Conceição Evaristo, então eu sou uma apaixonada por ela. E vou dar uma pausa para agradecer a participação do reitor da da Universidade de Santa Cruz aqui com a gente, na nossa live, o professor Alessandro Fernandes. É um prazer, professor, a sua presença aqui. Ele é reitor da nossa universidade aqui no sul da Bahia.
Ah, que E, ótimo, é, gratidão. como eu estava falando, a Conceição Evaristo é muito importante para a gente saber que uma pessoa da idade da Conceição Evaristo está sendo agora reconhecida praticamente, depois de tantos anos de produção textual, de produção, exato, Maria Valéria Rezende, né? Tantas pessoas, inclusive, que nem foram reconhecidas enquanto vivas, ou devidamente reconhecidas como a Carolina Maria de Jesus, né? E a Cláudia, ela trouxe para a gente uma poesia da Conceição. Ela vai ler para a gente, que fala justamente sobre a questão da ancestralidade, do idoso e da importância disso na nossa vida. E eu estava pensando, Fê, que na verdade um outro link também para a gente ficar mais apaixonada ainda por Conceição, que foi ela que nos uniu, É porque a gente estava verdade. a nossa LC, né, que a gente se conheceu, a gente estava lendo Conceição. Eu pensei, eu vi isso, lembrei disso hoje de manhã. Olha, eu não tinha me dado conta nisso, gente. É porque Ela nos uniu aí, em dezembro a gente leu Olhos d'Água, Olhos d'Água. que é um livro de contos reunidos da Conceição Evaristo, se não me engano, são 15 contos. É um livro bem fininho, mas assim, de uma profundidade. E é um livro assim que, de certa forma, transformou o meu modo de verificar, de perceber a literatura, né? E eu fico muito feliz de saber que Conceição continua produzindo, né? Que ela continua participando das lives, ela continua falando, né? Uma mulher Ativa, incrível, né? ativa, né? Ativa, extremamente lúcida, consciente do que está falando, Sim. né? E é muito lindo falar da Conceição, saber que ela está aí. Eu queria abraçá-la, assim, sabe? Eu sinto como ela, se ela fosse da minha família. Principalmente, Exato. principalmente pelas belas amizades que ela me trouxe, né? Você, Jalusa, Liliane, né? Que são assim, Sim, as lindas. que estão lá, né? Desde lá do Olhos d'Água. Mas vamos à poesia. Sim, vamos lá, então. Eu gosto muito, né, dessa poesia e ela conversa muito, né, com o nosso tema de hoje, que é ancestralidade. Vozes, mulheres, Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupas sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Tudo para você, para Conceição. Tudo. Ai, Maravilhoso. graça, né? Interessante. Então, Pode falar, Cláudia. e eu falo que esse ecoou, que possa ecoar em nós, né? Então, quando ela fala pra gente, né, conversa da bisavó, da avó, da mãe, que ecoou, né? E quando ela fala da filha, ela fala a filha ecoa, né? Então é no presente, é o agora. Então que essa ressonância, né, de vida, liberdade, luta, grito, né, sopro na garganta, que possa realmente fazer se ressoar, né? Então, isso que a gente quis começar com esse poema, né?
É um poema que fala muito com todas nós de uma forma o seguinte, porque eu não sei dizer se o idoso ele tem ganhado espaço ou se ele tem perdido espaço. Eu ainda não sei muito bem como me situar nesse sentido, Cláudia, porque eu enxergo hoje que ele tem tido mais visibilidade enquanto um ente participativo, enquanto um ser que tem uma importância, né? Então, quando a gente fala sobre ecoar na nossa vida, a gente fala sobre aquilo que foi falado lá atrás, ainda hoje nos serve como aprendizagem, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da não infantilização do idoso. Porque a gente vê muito assim, o idoso quando vai ficando, né? A pessoa quando vai ficando mais velha vai virando criança de novo. E eu acho que isso é um mito horrível, porque o idoso ele não perde a importância, pelo contrário, ele vai nos dando mais fôlego, ele vai nos ensinando, ele vai trazendo para a gente muito mais informações, né? E de que forma o idoso não sendo infantilizado, ele pode trazer isso para a nossa vida. Sim. E assim, é até uma questão que a gente fala muito nessa questão de cuidados, né? Então, na verdade, é erradíssimo, né? O idoso não vira criança, né? Mesmo que ele tenha um grau de comprometimento, seja ele físico, cognitivo, né? Então, na verdade, é um adulto, né? Com alguma dificuldade, com alguma patologia. Então, não vozinho, meu querido, né? Não é que a gente vai deixar de cuidar com carinho e respeito, mas jamais infantilizá-lo. Jamais, jamais, jamais. Né? A gente tem muito essa questão da particularidade do idoso, como ele gosta de ser chamado, né? Então, isso nos cuidados fica muito presente. Então, é diferente se ele tem uma relação de cuidado dentro do âmbito familiar, né? Então, isso é uma coisa. Se a gente está no âmbito, né, de trabalho, de instituição, então isso precisa estar bem selado, né? Então, assim, jamais infantilizar o idoso, seja ele com algum grau de comprometimento ou não. E sim, essa representatividade dele, né? A gente sabe que o número de idosos, né, tem aumentado e vai aumentar ainda mais, né, nessa questão de cuidados, e nós precisamos cuidar desse nosso envelhecimento, né? Eu falo que assim, o cuidar do nosso envelhecimento é hoje, né? Não é esperar chegar 60, 65 anos, agora eu vou começar a cuidar do meu envelhecimento. Então eu vejo muito que essa questão de representatividade, né, do idoso hoje é visto nesse sentido e jamais infantilizá-lo, que ele não é criança. E é um ponto muito importante, porque como a gente conversou, né, na nossa prévia de reunião, para estabelecer os pontos mais importantes aqui para essa live, é que esses idosos que às vezes são infantilizados e tratados como pessoas que demandam uma atenção que às vezes não demandam, eles Uhum. são, na maioria das vezes, os responsáveis pelo sustento da casa. Como uma criança pode sustentar uma casa? E que é uma realidade muito comum, né? A gente, às vezes, tem alguns casos até de idosos que voltam a trabalhar, né, por ser mesmo o sustento rendável daquela casa, né? Então, isso, né, não dá para comparar mesmo. Então, é um adulto mesmo que gere aquela questão, ou até mesmo que aquele que não vai para o ambiente, volta para o ambiente de trabalho, mas que a questão da aposentadoria, né, é o que dá o sustento da casa, né? Então, isso são casos reais, né? Então, é essa representatividade desse idoso, né? Então, isso são questões que a gente precisa realmente respeitar, né? E ter esse cuidado mesmo nesse falar, nesse cuidado com esse idoso. Sim, e entender que eles são peça-chave muitas vezes, né? Eu acho tão interessante que eles se mantenham ativos, né? Isso de saber Sim, envelhecer, né? Você falou, você comentou comigo que nós não sabemos envelhecer.
né? E você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, é começar a envelhecer agora, não deixar para envelhecer lá quando não tem mais jeito, né? De que forma esse envelhecer agora contribui para um envelhecimento saudável, né? Um chegar lá saudável. Sim, e isso é muito importante. Eu falo que, assim, um exemplo bem simples, né? Se a gente planta laranja, vai nascer laranja, né? Não tem como nascer maçã, banana. E é muito que a nossa vida adulta agora, né? Então, assim, é independente da idade que cada um esteja hoje, né? Então, assim, é esse cuidar físico, psíquico, social, espiritual, cultural, né? Então, vai realmente, assim, dar esses resultados lá na frente. Porque muito das nossas características da nossa vida adulta, elas vão refletir lá na frente. Seja elas positivas ou negativas. E aí, se a gente pode, né, nessa conta bancária, né, tem um professor meu que falava conta bancária da cognição, né? Então a gente vai depositando, que é o exercício físico, a alimentação, questão cultural, a espiritualidade, religiosidade. Então são vários pilares que nós vamos abastecendo na nossa conta cognitiva. E se, né, lá para frente, no nosso envelhecimento, surgir alguma alteração, nós vamos poder sacar dessa nossa conta cognitiva, né? É como uma conta bancária. Se a gente não deposita, né, não tem como retirar. Na nossa conta de cognição é a mesma coisa. Isso é ao longo da vida, né? Então esses pilares, que é o físico, o espiritual, o mental, né? E a E, gente e, vai abastecendo. e aí, Jalusa está trazendo aqui literatura. E Sim, é justamente aquilo que a gente falava, né? Num Defeito de Cor, tem personagens muito, muito presentes com relação à leitura. Um deles é o professor Fatumbi, ou Fatumbi, e o padre Heinz, ou Heinz, que é um outro sujeito, são dois homens que aprendem, que eles sabem muito de leitura, eles têm muitos livros e eles têm uma participação crucial na vida da quem der, e aprende a ler. E o quanto isso sim, faz bem para quem der naquele momento e o quanto isso fará bem para ela ao longo da vida, né? Porque eu e, entendo que quanto mais a gente lê, mais a gente coloca pontos positivos na nossa conta bancária cognitiva, Cláudia, que é o que eu adorei esse termo, porque eu sou das exatas ah, humanas, por assim exato, dizer, né? A nossa conta bancária cognitiva, ela precisa ser alimentada pela literatura, e é uma pena que nós tenhamos uma cultura de não leitura. Mas quando eu vejo pessoas e mulheres como Fernanda Montenegro, né? Que é uma mulher de mais de 90 anos, que está plenamente ativa, e você vê ela falando, é lúcida, é claro, é límpido, como a água cristalina de um rio. A própria Conceição, a Angela Davis falando, meu Deus, você já viu a Angela sim, Davis falando, é brilhante, porque a literatura, a intelectualidade, o desenvolvimento cognitivo, a capacidade de percepção, a capacidade de entender o mundo à sua volta, tudo isso é refletido através da literatura. Então, quando a gente começa cedo a ler e a gente permanece na leitura ao longo da vida, a gente percebe o quanto isso reflete positivamente para o envelhecimento, sim. né? E isso é muito positivo, igual assim, eu tenho uma paciente de 97 anos e ela foi professora, né? É nessa vibe, gente. Ela foi professora, né? E atualmente ela tem uma deficiência visual e ela, assim, declama poemas, poesias de cor, entendeu? Então, assim, a filha fez uma pasta para as cuidadoras, né, ajudarem ela nesse processo. E quando a gente vai conferir os poemas, pergunta se tem algum errado. Nada, entendeu? Então, na verdade, o quão essa mulher
né, colocou saldo na conta dela, entendeu? Então, assim, isso é muito positivo. E falando dos nossos personagens, né, do nosso livro, do, né, o professor Fatubi, é aquele que teve mesmo essa questão tão influente, né, na formação da nossa protagonista e que brilhantemente não mediu nenhum esforço, né? O Padre Reis também, né, nessa questão de emprestar os livros, de ensinar, né, de mostrar toda a questão também da religiosidade, né? Tanto que o Baba fez essa apresentação também para quem der, né? Então, que são personagens fortes da nossa narrativa e que são pessoas que, assim, têm essa representatividade idosa no nosso livro, né? Então, isso é fantástico, né? Eu falo que, assim, mesmo que se nesse caminho aconteça alguma coisa errada em termos de alguma patologia, né? Mas se a gente tem essa reserva, tem da onde ser tirado, entendeu? Então, isso, né? Estudos, trabalhos já falam muito nessa questão e com certeza, né? Literatura já tem estudos aí falando mesmo, né? A música, então assim são as artes em geral, né? Então assim o nosso objetivo aqui também, né, Fernanda, é poder transmitir esse hábito, né, desse gostinho da leitura, né, de aprender. Sim, e Então, é o nosso objetivo também. é isso, né? Eu fiz uma publicação aqui no meu IG sobre propósito, porque eu não acredito que possamos fazer algo apenas por fazer, né? Por trás tem Uhum. algo, tem que ter algo a mais, e o nome disso é propósito, né? Então, o propósito dessa discussão, o propósito do meu canal e do canal da Cláudia e de outros tantos canais é justamente estimular essa leitura, estimular esse processo, mas também de trazer à tona diálogos que estão perpassando ou às vezes à margem daquilo que é a literatura. Sim. Semana passada, a Nova Fronteira fez uma live com o Rodrigo França, né? E com um rapaz que, infelizmente, eu não esqueço o nome. Eu esqueci o nome dele, mas ele é o diretor musical da peça que ilustra o livro Pequeno Príncipe Preto, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a ancestralidade ela é também o futuro, né? É o passado, mas é também o futuro. Né? O Rodrigo França fala dessa questão. E o quanto é importante a gente difundir a literatura e o quanto é importante a gente difundir a literatura entre aqueles que são pequenos. Porque o pequeno um dia também será velho, né? Um dia também envelhece. E começar agora a trazer à tona essa questão do respeito, desse reconhecimento daquilo que o idoso tem para nos oferecer, enquanto uma pessoa sábia, né? Que é essa visibilidade que a Kendé tem com relação àqueles que ela tem para ela, né? Que é a Isméria, Uhum. que é o Fatumbi, que é a avó dela, que ela está sempre lembrando, ela está sempre lembrando, ela está sempre ouvindo alguém mais velho, e ela está sempre sendo auxiliada por alguém que é de idade mais avançada do que a dela, ensinando para ela alguma coisa. E ela está sempre aproveitando isso, né? A gente passou por ela, mas eu quero voltar, a Isméria e a participação dela na vida da Kerindé no sentido de ela ter uma participação muito ativa, né? É muito ativa, ela continua ativa nas atividades dela, ela é uma mulher que ela não quer parar. Como é lidar com uma pessoa, Cláudia, que não quer parar? Então, eu falo que, assim, depois da Kindé, a Isméria, né, é o meu personagem, assim, do coração. E é aquela mulher personagem, né, lutadora, ativa, e que mostra pra gente esse envelhecimento saudável, ativo, que é, se possível, fazer, né? Então, ela foi para morar, né, depois que ela, né, foi liberta,
e foi morar com a Kindé. Então, ela ainda conseguia, né, e fazia todos esses cuidados, né, com ela, com a casa, e sempre falando assim, procurando alguma coisa para fazer, né? E aí, na verdade, a gente fala muito nessa questão, assim, dessa aceitação também que está envelhecendo, que é uma outra questão, às vezes, assim, que às vezes a gente esbarra no nosso idoso, né? Que às vezes, assim, um outro lado, talvez, de não se reconhecer que está envelhecendo, né? Então, essa coisa, às vezes, assim, o não querer parar, né? Que a Fê falou. Então, isso acontece também. É uma realidade que a gente, às vezes, tem coisas que a gente não consegue fazer mais. Então, isso é importante a gente colocar. E Esméria é essa, né, do nosso contexto, e que ela mostra essa vitalidade, né, de ser mulher ativa. E isso é possível com toda essa questão de cuidados, né? Então, isso é atingível, não é coisa assim, né, de outro mundo. É tudo atingível de se conseguir. Você falou, Fê, do livro, né, do Pequeno Príncipe Preto, e eu falo que esse cuidado, essa educação gerontológica, né, que é esse termo que a gente fala, que é esse cuidado já lá no início, entre as gerações, né? Então, quando a gente fala de ancestralidade, desse respeito, é lá de trás, né? Então, ele fala muito desse cuidado, que é amar, né, os nossos antepassados, os nossos ancestrais. E que Kindé mostrou muito isso, né? Então, ela conseguiu abraçar essa ancestralidade, né, com todo o ensinamento da mãe, da avó, né, que foi muito presente ali na vida dela, e é o que sustenta ela, né, com todas as questões que ela passa, né, que vem passando no livro. Então, assim, e a gente fala de velhices diferentes, né? Então, quando você fala para mim assim, como a gente se ativa, né? Como parar, né? Então, assim, a gente tem velhices diferentes, né? Então, isso está muito relacionado com o estilo de vida, sociocultural, financeiro. Então, ninguém envelhece da mesma forma, né? Todos nós, a gente tem tipos de velhices. E aí, a cada tipo, a gente tem esse olhar também individual, entendeu? Então, assim, e a Esméria mostra isso pra gente, né? Essa vitalidade de uma idosa ativa. É essa atividade que acho que confunde um pouco ainda algumas pessoas, né? Vamos aproveitar aqui e entrar numa coisa mais técnica, né? Porque, como eu disse, eu não conhecia o termo gerontologia e eu queria, Cláudia, que você explicasse exatamente o que significa ser um gerontólogo e qual a importância da gerontologia para a nossa atualidade. Sim, sim. A gerontologia, né, no significado da palavra mesmo, é o estudo do envelhecimento, né? Então, diferentemente da geriatria, a geriatria é uma especialidade médica. A gerontologia é uma especialidade para todos os profissionais não médicos. E aí, por exemplo, não precisa ser necessariamente um profissional da área da saúde. Eu posso ter um arquiteto, eu posso ter um economista, gerontólogo, né? Que é aquele profissional que vai se especializar nessa área. Então, a gerontologia é a área do saber, do estudo, do cuidado do envelhecimento. E a gente tem dois processos, né, de envelhecimento. Que é o envelhecimento natural, que se chama senescência, né? Então, é um professor que eu tive que ele falava assim, ó, se não acontecer nada antes, né, todos nós vamos envelhecer. Todos nós. Então, esse é o processo natural. E o processo patológico, que vem com alguma alteração, seja ela física, cognitiva, chama senilidade, né? Então, existem colegas que, por exemplo, só trabalham com envelhecimento ativo, né? Que é o idoso saudável, por exemplo, em academia, estudo de pilates. Igual eu tenho uma amiga, tem aqui na minha cidade, que é a Universidade Aberta para a Terceira Idade. Então, é uma universidade para idosos ativos.
Então, eu tenho uma colega que trabalha só nessa área. Né? Então, assim, são ramos dentro da gerontologia e que se pode se especializar, né, nessa questão. E a gente tem dentro também dessa questão da gerontologia, que são, né, as instituições de longa permanência para idosos, né, que são as casas de repouso, as pousadas, aonde tem essa característica institucional, né? Então, assim, cada casa tem a sua particularidade, né? Por exemplo, tem algumas casas que acolhem a idosos mais dependentes e independentes. Então, isso vai depender de cada casa. Mas que são as instituições, né, de longa permanência para idosos que acolhem, né, esse cuidado, né, dos idosos. Muito bom. Tá vendo, gente, quanta informação importante que a gente acaba desconhecendo ao longo da vida. Eu nunca que sabia, né, que existia uma especialização com esse nível, dessa importância, porque não basta você querer cuidar de um idoso, você percebe que existem uma diversidade de situações e de nuances e de necessidades específicas para cada tipo de vida de idoso, de tipo de envelhecer, de modo de envelhecer, né? Se é patológico, se não é patológico. Então, é muito importante saber disso, é muito importante a gente reconhecer isso para a nossa vida, mesmo porque eu verifiquei, inclusive, que existe um Estatuto do Idoso, assim como existe um Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, quanto mais a gente conhece essas informações, mais a gente consegue lidar de uma forma digna, digna para com esses idosos, porque eles merecem toda a dignidade, toda a importância e todo o nosso respeito por uma vida inteira que eles levaram. Né? Então, assim, Cláudia, sobre as políticas públicas, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre determinadas necessidades, porque é óbvio que um idoso de classe média, muito embora não acredite nesse termo, mas que tenha um salário digno, que tenha uma aposentadoria digna, ele é tratado de uma forma, e há idosos que não têm recursos basicamente nenhum, né? Então, como isso se procede, né? Como isso é um problema de fato na nossa sociedade. Sim. E eu falo que o envelhecimento traz esses desafios, né, políticos, sociais e econômicos, porque envelhecer não fica barato, né? E esse não ficar barato é em todos os sentidos, não só financeiro, né? É o emocional de uma família que recebe, por exemplo, um diagnóstico X, né? E que não compete com a questão econômica daquela família, né? Então, Sim. isso são realidades muito próximas. Então, se a gente não tem esse olhar de cuidado, de sensibilidade para isso, de acolher essa família, ela fica muito perdida, né? Enquanto políticas, né, públicas têm se feito algumas coisas, mas eu vejo que ainda é pouco, né? Pelo número de idosos que nós temos, né? Então, isso é muito grande. Visto que eu brinco que, assim, quando eles começaram a fazer o levantamento para vacinação aqui na minha cidade, eu acho que eles não imaginavam a quantidade de idosos de 90, 100 anos que tinham, Sim. né? Então, isso é uma realidade e que, às vezes, as políticas públicas não estão preocupadas tão quanto precisariam nessa questão, né? E eu falo nesse cuidado de políticas públicas dos dois lados, né? O idoso saudável, que quando ele se aposenta, não é ficar em casa, por exemplo, né? Mas poder oferecer algo digno para ele. E o idoso dependente, né? Que ele precisa de uma fralda ou precisa de uma alimentação integral e que a família não consegue custear. Né? Então, assim, tem algumas políticas das secretarias que dão esse sustento, mas assim, por exemplo, num mês, o que às vezes é, né, oferecido dá para 10 dias, 15 dias. E os outros 15 dias do mês a família tem que se virar. Então, isso é uma realidade. Né? A Rose da Literaturas da Rose, está falando aqui sobre o Estatuto do Idoso e dizer que o Estado tem que garantir a subsistência do idoso
se a renda não for o suficiente naquele momento, naquela casa, naquela família, e que, infelizmente, isso não está acontecendo nos dias atuais, né? E que é muito grande a quantidade de idosos em situação de rua. E eu não tinha me dado conta disso, cara. Que a pessoa. Aqui na minha, Meu aqui na minha Deus, eu cidade não tinha aumentou me dado demais, conta. Fê. É Aumentou mesmo, demais. cara. Demais, demais. Até me arrepio. É, Demais. não, a gente vê ainda, né? Algumas, mas a gente não tem ideia do tamanho, porque eu moro numa cidade, Cláudia, veja bem, com menos de 200 mil habitantes. Nós estamos ao longo da última década, mais ou menos, tendo uma redução dos habitantes na minha cidade, é, por uma série de questões econômicas e sociais, mas assim, é uma cidade que ainda tem muitos idosos, né? Uhum. E a gente não percebe tanto nas ruas, talvez porque seja uma cidade pequena, né? A gente tem um Uhum. abrigo aqui que infelizmente alguma parte é particular, né? Então é pago e a outra parte é pública, mas não tem espaço para todo mundo, né? Não tem espaço para todos os idosos e é uma situação realmente muito triste. Há alguns Sim. anos atrás, eu fui fazer um trabalho assistencial nesse abrigo aqui da cidade, chamado Abrigo São Vicente. E é bem perto aqui da minha casa. E eu me lembrei disso aqui agora. Ah, como é interessante, né? O diálogo é muito É, interessante porque ele traz à tona uma série de questões que a gente não se dá conta ao longo da vida. E eu me lembrei que exato. eu fui lá nesse abrigo fazer esse trabalho, eu era muito jovem, no mínimo metade da minha idade hoje. E eu me lembro que eu tive que sair na Uhum. metade do evento, do que foi feito lá, que era uma distribuição de alimentos, de produto de higiene, e eu tive que Sim. sair na metade porque eu não aguentei ficar vendo aquela tristeza. E eu me lembrei disso agora porque eu já tinha eu nunca me esqueci desse episódio, mas enquanto eu conversava com você, eu não me lembrei. E quando eu pensei nessa temática, eu também não me lembrei disso. Mas agora, conversando aqui, e quando a Rose falou sobre a questão dos idosos em situação de rua, eu me lembrei imediatamente do quanto você é forte e eu sou fraca. Eu não aguento ver aquilo, cara. Aquelas pessoas abandonadas dentro do abrigo, Uhum. porque elas não estão acolhidas nem por família e nem pelo Estado. Elas só estão ali, né? E você dá o alimento e uma condição de moradia e de higiene satisfatória, não é acolhimento, Uhum. é um passar pano, entende? Gente, é um tema muito triste, eu também acho, mas é preciso falar, a gente precisa olhar para os Sim. nossos idosos. Obrigada, Kendéia. Obrigada por isso, obrigada por trazer para a gente essa discussão, porque isso é muito importante. A gente Quando a precisa gente voltar os nossos olhos. e quando a gente fala, Fê, de institucionalização, aqui na cidade a gente tem também, né, a nível particular e públicas, né? E aí a gente esbarra num outro contexto que às vezes mesmo a pública não tem vaga, entendeu? Então, são casos assim dessa realidade e a questão econômica também, né? Que às vezes a família é aquela coisa que a gente conversava, às vezes eu tenho que escolher entre pagar o aluguel ou pagar o remédio, Isso é muito grave, entendeu? isso é muito Ou pagar a grave. cesta básica ou eu pagar a fisioterapia, E entendeu? Tô falando fralda, fralda que é sabe? caríssimo, Então, assim, sabe? são questões que, assim, eu falo que é o nosso dia a dia, assim, e quando a gente fala de um outro tema que eu gosto dessa questão de institucionalização, que é, que a gente até comentou, que é o não julgar também quando um familiar precisa colocar aquele idoso numa instituição, né? Sim, Então, assim, a gente tem dois lados. Como ouvir como é que foi essa relação antes,
né? De pai, mãe, filho ali, Sim, sobrinho, sim, sim. né? E E a não, e outra não, e necessidade não é que ele qualificado. precisa trabalhar, entendeu? Não, e não é diretamente o fato de ele colocá-lo no abrigo não está diretamente relacionado com abandono, Não, né? Foi não. o que eu É disse. cuidado. Não é porque você está dando de comer e você dá um lugar para a pessoa dormir que isso não é abandono. Isso também é abandono. Porque se você não conversa Sim. com essa pessoa, se você não dedica um tempo para essa pessoa, né? Se você não faz um agrado, né? Eles são carentes de ouvir, de serem ouvidos, Sim. né? Então, se você não tem essa condição de fazer e você faz isso do jeito que você pode, ainda é mais amor do que você deixar Sim. o seu pai ou o seu avô no fundo de uma casa, num quarto sozinho. Porque isso não é amor, E assim, isso não é eu cuidar. para te falar, Fê, que assim, essa, é, esse aumento, né, dessas pessoas em questão de vulnerabilidade, infelizmente vai aumentar. Infelizmente, que o momento que nós estamos aí, por mais esperançosos que nós sejamos, né, não podemos fechar os olhos a essa realidade, Não, né? com certeza não. E o que a gente Então, puder fazer para resgatar isso é, é necessário e é imediato. Isso precisa ser feito agora. A gente precisa abrir os nossos olhos para os nossos idosos. sim. Cláudia, eu tinha pedido para você sugerir alguma literatura acerca da gerontologia, do cuidado de idosos, o que é que você tem para gente? Tem que dar listinha. Depois de Jalusa, todo mundo tem que dar lista de livros. Meu Deus do céu, que responsabilidade, viu, né, É, Jalusa? Um outro linha de cuidado, né, nessa questão da gerontologia é a educação, né? Que eu falo que assim, não só de amor se cuida, né? Com não, instrução, formação e não só o profissional, mas é o familiar também nesse momento, ele precisa estar bem instruído, munido de informações claras, práticas, né? Então, hoje a gente tem que é a Sociedade Brasileira, né, de Geriatria e Gerontologia, tem o site onde eles disponibilizam, né, panfletos, informações, vídeos. Agora, mais na atualidade, eles estão fazendo muitas publicações acerca, né, do Covid, mas tem muitas questões ligadas aos idosos. O outro órgão que é a ABRAS, né, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Então, na verdade, eles são grupos de voluntários em que vários estados têm as suas subgrupos, né? Então, aqui em Juiz de Fora, a gente tinha um grupo desse, infelizmente acabou, que eu falo que era assim, era a minha menina dos olhos, porque nesse grupo da Abras, a gente era um grupo com reuniões para familiares de idosos, né? Então, essa reunião acontecia de 15 em 15 dias, aonde a gente passava informações práticas, né? Por exemplo, se ele ficou agitado, por exemplo, paciente com Alzheimer, o que fazer? O que não fazer? sim. Né? O paciente ativo, mas a Abras, ela tem no site, né? Então, assim, eles também disponibilizam esses grupos e no momento eles estão fazendo, cada região, eles estão se organizando de forma online também, com essas reuniões com esses familiares. E eles têm muitos panfletos, né, que são direcionados para esses familiares. Orientações para que, se, por exemplo, se você precisar colocar um idoso numa instituição, ou não, você Sim. optar por cuidar do seu idoso em casa. Né? Então, a Abras tem esse cuidado também. E na Sociedade Brasileira também, no site, eles têm uma linha que são os cuidados paliativos na gerontologia, né? Que é diferente do cuidado paliativo oncológico, né? Então, lá também tem essa linha de cuidados de fim de vida gerontológicos, que são idosos também longevos e que precisa desse cuidado, né, mais assistencial. Então, são sites assim que trabalham com essa questão diretamente com o familiar e profissionais que de repente queiram se especializar, né? A gente tem a gerontologia que tem a especialização e a associação de gerontologia também. Tem o curso de formação, né? Para profissionais de graduados, né? Que podem fazer a especialização.
Então, gente, vamos abraçar a gerontologia. Quem tiver mais força do que eu, porque eu sou uma pessoa fraca, entendeu? Eu não consigo. Eu vou no velório, eu choro mais do que todo mundo. Eu vou no abrigo de idosos, eu choro mais do que todo mundo, porque eu sou muito sensível a isso. Eu não consigo lidar com isso, né? Eu vejo um gato, eu recolho, eu sou assim, né? Então, eu vejo Não quatro só um, gatos. quatro, cinco, né? Então, eu sou essa pessoa da sensibilidade, não sou de confiança, vocês não podem contar comigo, né? Infelizmente, eu estou fazendo um trabalho à parte, mas que eu espero contribuir de alguma forma. Eu queria ler outro poema da Conceição, se vocês se podem me permitir aqui agora, para a gente encerrar essa live que está quase acabando, para a Passou muito gente. rápido. Passou muito rápido. E eu vou ler aqui do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, da Conceição Evaristo, em homenagem a essa mulher incrível, como a gente falou, em homenagem aos nossos idosos, aos nossos ancestrais. E a poesia é Na Mulher, o Tempo. A mulher mirou-se no espelho do tempo, riu rugas, só as visíveis, sorria. Perpendiculares às linhas das dores, amadurecidos sulcos, atravessavam o opaco e o fulgor de seus olhos, em que a íris, entre o temor e a coragem, se expunha, ao incerto vai-vem da vida. A mulher mirou-se no espelho de suas águas, dos pingos lágrimas à plenitude da vazante, e no fluxo e refluxo de seu eu, viu o tempo se render, viu os dias gastos, em momentos renovados. Da esperança na cintura, viu seu ventre eterno grávido, salpicado de mil estrias, só as contáveis estrelas em revitalizado brilho. E viu que nos infindos filetes de sua pele, desenhos, louvores, nasciam do tempo de todas as eras. Em que a voz mulher, na rouquidão de seu silêncio, de tanto gritar, acordou o tempo no tempo. E só ela, a mulher, alisou as rugas dos dias e sapiente adivinhou. Não, o tempo não lhe fugiu entre os dedos. Ele se guardou de uma mulher à outra. E não mais recolheu só. Da outra, da outra, da outra, fazendo solidificar uma rede de infinitas jovens linhas, cozidas por mãos ancestrais. E rejubilou-se com o tempo, guardado no tempo de seu eternizado corpo. Mulheres, me desculpem, mas eu, como eu disse, não sou de confiança. Eu choro. Muito obrigada, Cláudia, por essa participação incrível, por ter aceitado o convite, por ter trazido tanto conhecimento, tanta generosidade, minha querida. Que você continue tendo muita força para acalentar esses idosos que você tem contato e que você possa irradiar toda essa sua energia, essa luz, por todos os lugares em que você for. E digam-lhes, entreguem o meu recado de que eles são muito importantes e que eu sou Ubuntu, Ubuntu, Ah, isso aí, Ubuntu. isso aí. E assim, eu agradeço muitíssimo, né? Porque assim, são paixões da minha vida, né? Eu gosto demais, sou apaixonada, né? Falou que é idosos, então estamos lá. Então, eu gosto demais. E esse presente, né? Que eu nunca imaginava de poder associar a literatura com a Geronto, né? Nunca passava pela minha cabeça. Então, né, a gente, né, vai falar de Geronto, então esse laço, né, com a literatura é só gratidão mesmo, né, e que esse ressoar, né, de mulher, menina, mãe, avó, bisavó, né, que possa ser essa ressonância em nós, né, de grito de luta, de esperança para todos nós. Que cuidemos do nosso envelhecimento, hoje, agora, né? Educando as nossas crianças, né? Essa verdadeira importância do respeito, do cuidado,
né, com os nossos idosos. E acredito sim, né, que a passos pequenos, resistentes, nós faremos história aí. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Cláudia, você é uma linda. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Vai ficar gravada, hein, gente? Muito obrigada a participação de todos. E Obrigada a todas. todos que E estavam todos. aí.